Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar das vitórias, goleadas, de Cruzeiro e Atlético no Campeonato Mineiro e das derrotas de Boa Esporte e de América. Comigo aqui no estúdio, Guilherme Guimarães. Nautas, mais uma vez satisfação em participar do Esporte.com. Fim de semana movimentado, de muitos gols no Campeonato Mineiro, goleadas de Atlético e Cruzeiro e o América decepcionando aí mais uma vez. E eu continuo com o dedo quebrado, Daqui a pouco você tá 100%. Vamos esperar, Vamos esperar para ver o que acontece. Bom, internauta, vamos começar então falando da vitória do Atlético sobre o América, 5-2, um hat-trick, do Hever, grande zagueiro, e continua fazendo muitos gols, Para te falar a verdade, impressiona, realmente um zagueiro marcar 3 gols numa partida, gols feitos de cabeça, de um chute bonito de dentro da área. Agora, o que impressiona mais ainda é o América ser goleado, tomando 3 gols no zagueiro. O que mostra aí a fragilidade do Coelho no Campeonato Mineiro, da defesa do América, que também não está bem, e do Neneca, que para mim, apesar da situação do América não ser tão boa, eu acho que já dá para apostar no Matheus aí, porque é um goleiro de qualidade e pode mostrar que o América aí tem um futuro melhor, pelo menos debaixo ali das traves. O Neneca, para mim, já deveria esquentar um banco, porque não está indo bem nas partidas, não. Mas você está sendo um pouco, não vou falar precipitado e tal, mas o Neneca é um bom goleiro, Não, O problema do América está longe de ser só o goleiro, não, Guilherme? Sim. Ontem o Comelli iniciou os trabalhos, incrivelmente, eu achei que o time ainda foi melhor postado ontem contra o Atlético do que nos últimos jogos no Campeonato Mineiro. Então a gente tem que dar um tempo até para o Comelli ver como é que ele está agora, que é nítido que se o time do América continuar nessa toada, é candidato forte a não classificar, a classificação está muito distante, é um candidato fortíssimo à queda para a Série C, O detalhe é justamente esse, a questão do Comelli, ele deu realmente uma chacoalhada no elenco, a América deu uma melhorada, mostrou isso, inclusive no começo de jogo, já que aos 10 minutos o Fábio Júnior conseguiu abrir o placar, fez 1-0 para o América, o time só não conseguiu segurar o ímpeto do Galo, mesmo com 3 jogadores ausentes, não teve o Júnior César, o Ronaldinho Gaúcho e o terceiro jogador, que eu me esqueci, que faltou no Atlético, daqui a pouco eu lembro e a gente comenta. Mas mesmo assim já é um detalhe considerável. O Atlético não jogou com a sua força máxima e mesmo sem 3 jogadores, demonstrou que é um time fortíssimo, de velocidade, e o Paulo Comelli realmente vai ter muito trabalho para colocar a ordem na casa do América, que para mim a classificação às semifinais ficou muito difícil e para te falar a verdade eu não estou acreditando na classificação do América não. Para te falar a verdade nem eu. Só lembrando ao internauta que você pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br ou também o Twitter, @super_FC, essa mensagem que você vê aí embaixo. Já temos algumas perguntas, Guilherme. Vamos lá. Vamos lá, o pessoal já está falando muito do Atlético e do Cruzeiro aqui, Vamos falar um pouco do Atlético, que a gente já está falando da vitória do Atlético sobre o América. A pergunta é do Paulo César Martins, de Belo Horizonte. Obrigado, Paulo César, pela sua mensagem aqui pra gente. Já está na hora do Atlético renovar seu uniforme, não? Essa camisa listrada é muito feia. Sai ano entra ano, são as mesmas coisas. As cores do clube são azul e preto, dá para fazer uniformes lindos. Esse negócio de tradição é fora de moda. Já é hora de pensar em uniforme ou vários, não? Azul e preto pro Atlético? Não, preto e branco pro Atlético. Não, mas é porque é o seguinte, muita gente Eu li azul. Então foi mal, gente. O detalhe é, muita gente não sabe, mas a camisa do Atlético, o desenho, muita coisa dela é questão de estatuto, Não pode ser mudado. O escudo, principalmente do time, a questão da disposição e o tamanho das listras da camisa, isso tudo está no estatuto do clube. Então, para que o uniforme seja alterado, tem que ter uma reunião do Conselho Deliberativo, tudo tem que ser aprovado pela diretoria do Atlético, pelo Conselho do Atlético, então não é tão simples assim não. O que a gente pode criticar aqui realmente é o posicionamento da Lupo em relação ao fornecimento de materiais esportivos para o Galo. Até hoje a gente não viu a Lupo apresentar aí o agasalho, de frio do Atlético na questão das viagens. Tanto é que o Galo aí fez uma roupa bonita, Foi lá na Vila Vitine e pediu pro design lá fazer uma roupa bacana para eles viajarem, mas ainda usam
alguns artigos da Topper. O Hever e o Luan machucaram a cabeça no jogo contra o Guarani. Ambos usaram aquela touquinha preta que tinha o escudo do Atlético, mas também tinha a logo da Topper. E em outros detalhes também, o Quem deve estar uniforme adorando de é a treino. Topper, né? Ah, com certeza. O uniforme de treino ainda é utilizado, o da Topper. E a camisa que a Lupo fez para o Atlético viajar, aquela camisa mais despojada, de malha, ela é horrorosa. Ela se assemelha àquelas camisas que os ambulantes vendiam no Mineirão, colocavam nos varais lá do lado de fora. Ela é muito feia. Eu acredito que nesse aspecto a Lupo peca bastante. O torcedor já poderia ter comprado muito mais artigos esportivos do Galo. E quem está perdendo com isso, além da Lupo, é o Atlético, com certeza. Agora, isso é interessante a gente ressaltar, porque a gente já tinha conversado algumas vezes aqui na própria redação sobre isso, até aqui no próprio programa. A Lupo, ela na verdade, ela bateu a proposta da Nike, né? Pelo que a gente sabe nos bastidores. E você perder dinheiro nessa fórmula, tipo, a Nike pagou, sei lá, 12, a Lupo chegou a 15. Nessa troca, nessa ausência de 3 milhões de reais, já era, por exemplo, é claro que a Nike não ia dar esse vacilo que a Lupo deu, né? A Lupo, ela tá entrando no mercado de futebol agora, né? Agora sim, deve ter uns 4 anos. Tanto que ela patrocinava o Santo André, Guarani de Campinas e agora o próprio América, né? E tem um detalhe engraçado, eu vi no Twitter, eu não sei se foi um seguidor meu ou se alguém retweetou, que eu sigo retweetou, a hashtag escrito o seguinte: fatura 1 bilhão, mas não entrega nem 1 meião. E realmente, fica feio pra Lupo, fica feio pro Galo, que já poderia estar aí todo com a vestimenta nova e tal, e a gente fica só esperando aí que o uniforme E é engraçado que a gente lançado. esperava que a Nike já tenha, claro, a Nike já tem esse know-how de patrocinar grandes clubes do futebol mundial. É claro que eu não tô falando aqui, a Nike, eu falei, né, que a Nike talvez não cometeria esse vacilo. Mas é nítido que a gente esperaria um pouco mais da Lupo, né? É muito nítido isso, pelo menos pra mim. Eu esperava muito mais, com certeza. Agora, esse detalhe da Nike é que é muito fácil o Atlético negociar, né, e conseguir que a empresa abra mão negociando com a Lupo, que é que está entrando agora no mercado do futebol, do que com a Nike, que é uma mega potência dos artigos esportivos no futebol mundial, no esporte mundial. Mas não dá A pra decisão é que, infelizmente, não foi, acredito eu, como o Atlético esperava. Exatamente. Mas aí também talvez seja até um erro de avaliação do próprio Atlético Mineiro. Com né? certeza. Bom, enfim, falando um pouco agora do jogo, né? O Hever deitou e rolou. Mas eu vou insistir aqui, é só jogar a bola na área de defesa do Galo, o que acontece, Guilherme? Aí é o perigo. Ainda mais que os jogadores ontem, o próprio Gilberto Silva não conseguiu mostrar o bom futebol, até mesmo porque precisou de atendimento médico, sofreu uma lesão. Quando tem o Hever e o Leonardo Silva, a gente já sabe que é um pouco mais de segurança, mas mesmo assim, o Atlético é um time bastante ofensivo e tem deixado espaço no meio-campo. E que não pode acontecer. Coisa que não pode acontecer. E é isso que a gente está vendo, infelizmente, nas partidas. Ontem teve atleticano me mandando mensagem falando que não importa se ganha de 7-5, 6-5, 4-3, 5-2. Mas dia o ataque pode não resolver e na Exatamente, defesa complicar. exatamente. E a gente sabe que na Libertadores não tomar gol é fundamental. A gente não está comparando aqui o Atlético com o América, ou com o Boa Esporte, ou com o Guarani, que hoje atua em Nova Serrana, né? A gente não está comparando o Atlético com esses clubes, mas é de fundamental importância saber que o time hoje, e o atleticano não aceita isso, que o time hoje está desequilibrado. Você vê uma defesa muito aquém daquilo que a gente espera para um padrão Atlético Mineiro. Ainda mais com um ataque deitando e rolando, né, Guilherme? O Atlético tomou gol do Guarani, o Atlético tomou gol do Tombense. Só não tomou gol do Araxá. Só não tomou gol do Araxá. Mas o Araxá também não está conseguindo muita coisa no campeonato, não. Apesar de ter dado um calor no Cruzeiro, ter vencido o América, mas contra equipes que a gente pode colocar que estão no mesmo patamar do Araxá, eles não têm conseguido fazer uma boa campanha. Tanto é que ontem eles perderam, né, no Campeonato Mineiro, tiveram o goleiro expulso, o goleiro saiu chorando, justamente por mais uma derrota do Araxá, e a situação do time do Ganso lá se complica ainda mais, junto com o próprio América de Teófilo Otoni, que é adversário do Atlético na quarta-feira, e que se o time não abrir o olho vai passar um caminhão. Mas ganhou. Ganhou. Quem? O América de Teófilo Otoni? Ganhou não? Ganhou. Ganhou. Ganhou uma sova do Nacional. Exatamente. 4-1. Então... O América de Teófilo Otoni eu já disse toda vez que eu participo aqui,
E você até mesmo falou, olha, o América de Teófilo ganhou uma partida, pode ser que vai escapulir do rebaixamento. Eu acredito que é o primeiro rebaixado do Campeonato Mineiro, vai ser o América de Teófilo. O Vinícius de Belo Horizonte já está nos criticando aqui, né? Vocês são cruzeirenses, só pode criticar a defesa olha o esquema do Galo. Vinícius, a defesa tá ali para defender, cara. Se o Hever vai lá e faz 3 gols, a função dele, na verdade, não é essa. Primeiro, eu fico muito mais feliz quando a defesa do Galo fica ilesa do que quando um zagueiro vai lá e resolve o jogo e faz 3 gols. Não, sinceramente. Tem esse detalhe. Os atacantes têm que resolver a partida na frente. Eles são os responsáveis por isso. Num eventual jogo que o zagueiro vá lá e resolva, como aconteceu diante do América, é um fato a ser louvado, com certeza. O Hever teve uma atuação muito boa, fez 3 gols, coisa que a gente não via há muito tempo, e os 3 gols foram feitos de fundamentos diferentes. Né? Ele fez gol de cabeça, fez um gol de voleio muito bonito, né? E chutou também de fora da área. Isso é importante. Agora, o meio-campo do Atlético, por ter esse quadrado mágico que estão dizendo aí, né, com o Bernard, Tardelli, o Ronaldinho e o Jô, querendo ou não, o setor defensivo fica um pouco comprometido. Pois é, mas aí... Leandro, Donizete e Pierre, eles ficam sobrecarregados e às vezes eles não conseguem tirar todas as bolas que chegam no meio campo, e essas bolas chegam à defesa. Aí complica, porque os laterais também avançam bastante. É essa questão do Atlético no momento que precisa ser consertada. O gol ontem do América, do Fábio Júnior, foi imperdoável, na minha opinião. Foi falha da defesa. O Fábio Júnior não teve o menor... Se fosse o Guilherme aqui, eu não vou falar a altura do Guilherme, porque vocês estão vendo, 1,64 vocês estão vendo o tamanho dele. Se fosse o Guilherme, teria feito aquele gol ontem, porque a bola foi na cabeça dele sem ninguém atrapalhar. É disso, quando a gente critica a defesa do Atlético, é nesse ponto que a gente está tocando. Porque em 2011, a gente está comparando agora equipes do Cuca, não se é Cruzeiro ou se é Atlético, tá bom, internauta? Em 2011, quando o Cruzeiro estava na Libertadores, estava nessa mesma toada que o Atlético, o que aconteceu? O Cruzeiro chegou a uma fase de classificação sensacional. Aí aconteceu no segundo jogo contra o Once Caldas o que ninguém esperava. O time tomou 2 gols e não conseguiu reagir em campo. É disso que eu tô falando. Se você tem um time mais equilibrado, a sua chance de sucesso é muito maior. E não tem dessa. O Atlético tomou gol 2 pro Arsenal, o que é inadmissível na minha opinião. 2 não, né? Foram 3 em 2 jogos. Tomou gol pro Guarani de Divinópolis, que joga em Nova Serrana. Tomou gol 2 pro Cruzeiro. Um Cruzeiro que nunca tinha treinado junto, na verdade, antes daquele jogo contra ao clássico, né, de reabertura do Mineirão. O Cruzeiro tinha jogado só contra o Mamoré. Não dá pro time do Atlético ter uma média de gols contra alta dessa, né? Ok, fez 500 gols. Legal, gente, mas é disso que eu tô falando. Eu tô falando de equilíbrio tático do time. O time tem que ser equilibrado. Por exemplo, aí o atleticano vai ficar bravo comigo de novo. Hoje o Atlético tem o melhor time do Brasil, certo? Sim. Mas, na minha opinião, não é o mais equilibrado. O Corinthians, nesse ponto, é muito mais firme que o Atlético. Concorda? O Corinthians, eu concordo, justamente porque o time tá mais certinho, até mesmo já jogou a própria competição internacional junto, foi campeão da Libertadores, jogando dessa forma, com um time bem compacto, foi campeão do mundo também com um time compacto. O Tite soube muito bem explorar as qualidades de cada setor do Corinthians. O Atlético tem jogadores muito mais habilidosos do que os do Corinthians, por exemplo. O zagueiro atual do Corinthians, que é o Gil, o Hever e o Leonardo Silva, na minha opinião, são superiores a ele. São bem superiores. Então não é essa questão de comparar jogador por jogador, mas é igual você disse, é comparar o sistema como um todo. Né? A zaga ajudando o meio-campo e o meio-campo ajudando o ataque. A gente vê muito o meio-campo sobrecarregado justamente por essa questão do ataque ser muito forte, os jogadores subirem muito, os laterais também avançarem bastante. E aí essa zaga, o miolo da zaga e os próprios volantes, Pierre e Leandro Donizete, eles ficam com o trabalho um pouco comprometido. Muito comprometido, né? Porque eles ficam sobrecarregados demais lá. E por isso que o trabalho do Leandro Donizete está sendo até mais exaltado este ano, porque ele está trabalhando muito mais, se você for pensar, do que no ano passado, e sendo muito mais visado do que o ano passado, porque ele está voando em campo. Está jogando muito. Agora, o problema da defesa do Atlético na minha opinião, acontecem nas pontas, né, nas laterais. Nem o Marcos Rocha, nem o Júnior César, na minha opinião, são aptos para serem titulares do Atlético. Ontem, por exemplo, o Richarlison, no primeiro gol do América, a bola foi nas costas dele e o Gedeilson fez o cruzamento na cabeça do Fábio Júnior. Então é isso mais um exemplo que é o sistema de jogo, realmente. Não é a questão da peça. Porque talvez o torcedor...
o que acontece? Se você talvez não tenha laterais, o Atlético não precisa de laterais que apoiem o tempo todo. Olha o ataque desse time. Se você tem um Bernard que cai pelo lado, se você tem o Tardelli que cai pelo lado, se você tem o Jô fazendo pivô o tempo todo e o Ronaldinho jogando bola para esses caras, por que você tem que ter dois laterais que apoiem tanto? O Júnior César já apoia muito menos do que o Marcos Rocha. O Atlético usa na esquerda o Bernard para fazer esse trabalho mais agudo, mais acentuado em direção ao ataque, e na direita deixa mais o Marcos Rocha Exatamente. subir. O Cuca gosta muito de usar o que a gente chama de falso terceiro zagueiro, né? isso. Usa sempre o Júnior César fechando ali o corredor. Mas não tá dando certo também. Tem que ficar mais atento nessa questão justamente para não sobrecarregar o meio-campo, como a gente já disse aqui. Agora, que lindo gol do Tardelli, hein? Foi um belíssimo gol, né? Tirou o goleiro, já tinha tirado o zagueiro. E o Tardelli é isso, né? Dentro da área ele resolve. Ele já fez aí 5 gols, se não me engano, com a camisa do Atlético nesse retorno. E mostra que tem poder de fogo, que foi uma boa aposta do Calil, foi uma boa aposta da diretoria do Atlético. É um jogador que vai dar muita alegria e cumpriu, preencheu bastante aquela posição que a gente não fala mais, né? Do Danilinho, que o Danilinho ficava naquele lado direito. Não, eu nem lembro do Danilinho, cara. Pra você ver como é que o Tardelli Na verdade, o Danilinho nunca fez falta, né? Mas é porque dentro desse sistema que o Cuca sempre quis, o Danilinho era aquela peça que deixava um pouco o meio-campo mais compacto. Com certeza. Tem um grande amigo seu aqui te mandando um abraço. Quem? Parabéns aos dois, ao Jornal Tempo, e nota 10 para o Guilherme, que já está preparado para brilhar em qualquer TV do Brasil. Que beleza, hein? Quem Orlando Augusto. Um grande abraço para Orlando, que me convidou para participar lá do Jogada de Classe. E eu sou muito feliz em poder participar lá do programa e também usar o que eu aprendo lá com as grandes feras aqui no esporte.com, e isso é que é bacana. Legal, Acabou, né? Muito bom. Orlando Augusto é um dos caras que a gente sempre que admira aqui no jornalismo mineiro, né? Com certeza. Bom, vamos falar então do Cruzeiro? Vamos lá. Só para fechar aqui, a gente estava falando do América, mandar também um abraço aqui para Camila Kiefer, ela comentou justamente isso, essa questão do meio-campo do Atlético ficar um pouco desguarnecido justamente pelo ataque que é bem incisivo, que sobe muito, né, jogadores de grande potencial ofensivo, e o meio-campo não está conseguindo segurar esse ímpeto aí. Mas todo mundo tem que marcar hoje no futebol, né? Com certeza. Até o próprio Ronaldinho marca, Exatamente. O jogo tá marcando. Todo mundo tem que marcar. Não vou ficar aqui falando do Barcelona muito, tá? Mas todo mundo ali marca. Aí é por isso que esse time é tão vencedor do jeito que é. E olha que eu não sou nem tão adepto assim de defesas ótimas assim. Eu gosto de futebol pra frente, mas quando é uma defesa bem postada, bem feita, a gente admira mesmo. Então vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem goleou o Boa Esporte lá em Varginha, 4-1. Que jogaço do Diego Souza, hein? Aí mais uma vez, né? Então um abraço pro Duque aí, que até usou uma brincadeirinha que eu já tinha feito aqui no esporte.com. Boa mesmo é a Viviane Araújo, porque o futebol do Boa tá longe de ser bom. Porque tá muito ruim. Me abstenho de fazer esse comentário, tá? Né? Porque você não pode, né? Eu não também. posso. Eu posso. Então vale. Aí o detalhe é o seguinte, o Diego Souza conseguiu, enfim, marcar o seu primeiro gol em um jogo oficial pelo Cruzeiro, contou com a ajuda do goleiro Douglas, a bola chegou a bater no pé do camisa 1 do Boa e ultrapassou a linha, mas o árbitro Ricardo Marques considerou como gol do Diego Souza. Legal, bom para ele, que ele continue fazendo mais gols e ajudando o Cruzeiro, mas o setor defensivo do Cruzeiro também deixa preocupações justamente porque a zaga ainda não conseguiu se entrosar. Nossa, o E eu Nirley... falo a zaga como um todo, né? O sistema defensivo inteiro, tanto os laterais quanto o miolo da defesa. O Nirley, ele é... Mas eu tenho um cara para crucificar que é o Nirley. O Nirley tá abaixo do que a gente poderia esperar. O Cruzeiro precisa realmente da volta do Bruno Rodrigo, que fez um bom início de temporada. É o jogador que o Marcelo Oliveira considera como titular. O próprio Marcelo já testou outras opções. Tem o Léo também aí a ponto de bala depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho. O Cruzeiro tem opções, mas acredito que o Nirley é a que traz menos qualidade para a zaga do Cruzeiro, até mesmo porque foi uma aposta, o jogador que veio do Criciúma. Reserva do Criciúma, bom que diga. Teve pouco destaque, na minha opinião, na Série B pelo Tigre catarinense e ganhou essa chance no Cruzeiro, mas até então não conseguiu mostrar em campo a que ele veio. Não, e o que mais me preocupa na defesa do Cruzeiro é que se não tem o Nirley, tem o Bruno Rodrigo, né? Que também sempre foi um jogador mediano. O Bruno não é aquele salvador da pátria, mas
é uma aposta, o estilo de jogo do Bruno. Ele pode se, digamos, completar mais com o que o Paulão também já oferece, que é um jogador mais forte, não tem tanta habilidade, mas marca bem. Tem aparecido bem também no ataque, fez um belíssimo gol contra o Araxá, um sem pulo, fez um gol importante que ajudou o Cruzeiro em determinado momento da partida. Mas o Nirley, na minha opinião, ele é o reserva do reserva, porque até o Léo está à frente do Nirley, o próprio Vitorino... A maioria dos zagueiros do Cruzeiro hoje estão acima do Nirley, O Vitorino, né? Que a gente não sabe quando é que vai voltar a jogar, é um zagueiro com um ótimo potencial, não fez boas partidas no ano passado, mas também porque ele jogou machucado, aí a gente até não pode cobrar tanto do jogador, e fica um pouco complicado para o Cruzeiro, que tem que se acertar ali na defesa, porque os problemas são um pouco parecidos com os do Atlético. O setor ofensivo do Cruzeiro ele é bastante habilidoso, com o Everton Ribeiro, que sobe muito ao ataque, tem com várias o próprio opções. Diego Souza, né, o próprio Diego Souza. Então a zaga também precisa ser compacta, o que hoje não é. E no caso do Cruzeiro, né, tem alguns outros problemas. A gente olha, por exemplo, o Leandro Guerreiro não tem a menor condição de vestir a camisa do Cruzeiro também, né? Tá muito... Ontem até me falaram, ele jogou bem e tal, mas não é. Pra mim ele é um bom reserva, o Leandro Guerreiro. Pra entrar no segundo tempo e tal. Pra compor o grupo. Mas o Marcelo Oliveira tem apostado no Leandro Guerreiro como aquele segundo volante, né, que sai para o combate. O Nilton às vezes joga como primeiro volante, às vezes joga como segundo, o Leandro Guerreiro também. Mas acredito que o Leandro Guerreiro ele é um bom reserva. E o Henrique, quem sabe assim que voltar, também se recupera de uma lesão, numa cirurgia no pubis, vai assumir essa posição aí. Henrique. O Henrique. O Henrique é um bom jogador. O Henrique é um bom jogador, mostrou isso na primeira passagem dele pelo Cruzeiro. No Santos não teve também um bom aproveitamento. Volta para a Toca da Raposa e o torcedor, pelo que a gente conversa, né, até nas mensagens que a gente recebe por e-mail, aqui no esporte.com. Então eles estão colocando muita expectativa em relação a esse retorno do Henrique. E a gente realmente quer vê-lo em campo para saber o que ele pode mostrar e se ele realmente vai fazer um trabalho melhor do que aquele na primeira passagem dele pelo clube. E jogar mais do que ele jogou no Santos, inclusive. Primeiramente isso, né? Porque no Santos ele não teve uma atuação brilhante. No Cruzeiro ele vai ter que apresentar mais se quiser realmente aí ficar com uma das vagas no meio-campo celeste. Uma das vagas no meio-campo celeste. Isso. Lembrei do Diego Souza. Você não falou do Diego Souza até agora. O Diego Souza a gente vem acompanhando bastante. E olha o que futebol tem dele gente que acha que eu não sou muito fã do Diego Souza. E realmente não sou tanto, não. Eu acho que ele pode melhorar em alguns aspectos, mas o que ele jogou ontem foi bacana, eu gostei. Não, o Diego Souza teve uma boa apresentação ontem. Ele já tinha se apresentado muito bem diante do Araxá com as assistências que ele deu para o Borges. Ontem ele conseguiu marcar o seu gol, ele mostrou boa presença. Foi gol dele, Guilherme? Na minha opinião, eu daria o gol contra. Eu daria o gol para ele. Mas o árbitro quis prestigiar o jogador que fez o papel de atacante. Ele fez uma belíssima jogada realmente. O próprio Leandro Guerreiro que fez o lançamento. O Diego Souza dominou bem, tirou o zagueiro. Por que você apontou para mim o próprio Leandro Guerreiro? Não, porque você falou que o Leandro Guerreiro não tinha ido bem. Ele pode fazer 10 gols que eu não vou continuar gostando dele. Eu também, a minha opinião é essa. Para mim o Leandro Guerreiro ele é gente boa, eu gosto dele como pessoa. Mas... é um jogador, mas é um jogador, na minha opinião, comum. Comum. Né? Não, nem comum. Para mim é um jogador comum. Mas o Diego Souza, ele teve uma boa participação já contra o Araxá, mostrou também um bom futebol ontem com o Boa, mas ele tem que manter essa pegada, porque a gente sabe que ele se desmotiva com partidas que não são tão importantes, não tem um valor agregado, digamos assim, grande. Então o Diego Souza ele precisa de uma motivação a mais e com certos adversários ele não mostra isso. Ele fica apagado, se esconde do jogo. Ele tem que continuar nessa pegada até mesmo para o torcedor que gosta do futebol do Diego Souza, apoiá-lo ainda mais. O Aleph Moraes, que está perguntando aqui no Twitter e também na nossa grade de perguntas aqui, Guilherme, está falando que gostou bastante do time do Cruzeiro e principalmente que o Marcelo Oliveira agora deu um padrão de jogo ao time, né? O Cruzeiro a gente sabe mais ou menos como que vai jogar, algumas peças que já são figurinhas carimbadas ali, né, como o próprio Everton Ribeiro, o Diego Souza, o Paulão, que vai se firmando na zaga. Na lateral, que é assustador também. Mas o Paulão é um bom marcador, tem feito um bom trabalho, ele só não é aquele jogador técnico. Ele precisa de um jogador mais técnico para atuar ao lado dele. Que no caso é o Bruno Rodrigo, não é o Nirley. E que, na minha opinião, é o Vitorino.
Na minha opinião, é o Vitorino. Na minha também, mas o Vitorino não está apto para jogar. O Vitorino tem que parar de mimimi também, né? O Vitorino tem que voltar a jogar. O Cruzeiro tem um bom elenco. Se a gente for pensar os jogadores que ainda nem entraram para jogar, tem o Luca, que é uma aposta que o Cruzeiro fez, um jogador extremamente Cara, o Luca é um cara muito bom. O próprio Henrique, que ainda não jogou. O Vitorino, que está machucado, ainda sequer atuou nessa temporada. O Léo, que também está voltando aí de lesão. O Cruzeiro tem boas opções. Isso é bom, mas pode ser perigoso também. O Marcelo Oliveira, além de gerir essas pessoas, ele também tem que controlar os ânimos dos jogadores e o ego, que é mais perigoso ainda. Né? Porque tem bons jogadores para todas as posições. E isso pode acirrar uma disputa que no futuro, a gente torce para que não, mas a possibilidade existe, né? São vários medalhões e isso pode atrapalhar. O Antônio Caldeira, de BH, está perguntando o que eu achei da atuação do Cruzeiro. Primeiro tempo, mais ou menos, não fez nada demais o Cruzeiro, jogou pro gasto, vamos dizer assim, né? Agora, no segundo tempo, o Cruzeiro destoou, né? Faz aquilo que a gente espera do Cruzeiro quando joga com um clube de menor expressão, que é o quê? Você engolir o time, você amassar o time, você pressionar o time, você não deixar o time adversário ficar com a bola, você não deixar o adversário assustar a equipe. O Cruzeiro fez isso. A gente espera isso do Cruzeiro, na verdade, em todos os jogos, né, Guilherme? Por exemplo, o que aconteceu contra o Araxá foi inadmissível. O Cruzeiro tomar a pressão que tomou, Sair atrás no placar, precisar de ter um jogador a mais em campo para poder destoar. Isso não pode acontecer mesmo, não. É isso que eu achei interessante do Cruzeiro no jogo contra o Boa, é que o time se impôs. Né? Diferente das últimas partidas. Se a gente for olhar o jogo contra o Guarani, o Cruzeiro teve muito trabalho para romper a defesa do Guarani e não conseguiu. Contra o Araxá, o Cruzeiro também teve trabalho, não saiu à frente do placar, precisou virar o jogo, e contra o Boa não. Né? Apesar, o Cruzeiro jogou num campo até de maiores dimensões, o gramado não é tão ruim. Ele é mais largo, né? A distância dele é igual, o Mineirão é 105, mas ele é um pouco mais largo. Mas querendo ou não, isso deixa o time um pouco melhor postado, mais distanciado um dos jogadores. Você tá falando mal do Mineirão agora? Não tô falando mal do Mineirão. É que eu preferi o Mineirão maior do jeito que ele era. O Cruzeiro ganhou muito torneio internacional assim, né? Justamente. O detalhe, então, é que o Cruzeiro soube se impor ofensivamente, saiu com 1-0, coisa que a gente não estava vendo do time, né? Conseguiu sair contra o Atlético, depois também fez 1-0 no América de Teófilo Otoni, um time aí que eu já falei que não tem boas coisas futuras nesse campeonato, na minha opinião, vai para o módulo 2. Aí depois começou os problemas do Cruzeiro, não conseguiu passar o Guarani, teve problemas também enfrentando o Araxá, então isso que fica de positivo, que o Cruzeiro soube se impor ofensivamente, com as peças funcionando muito bem, o Diego Souza, o Everton Ribeiro, o Borges, que já é um dos artilheiros do campeonato, com 3 gols. O fator negativo é que o Dagoberto ficou um pouco apagado na partida, na minha opinião. Ele poderia ter rendido mais. O Dagoberto peca muito ainda no aspecto físico, né? Tem que esperar um pouquinho para ver o que vai ser dele. E o ponto negativo, obviamente, foi a defesa, né? Mais uma vez. O gol que o Cruzeiro tomou foi uma linha burra, o Ceará não conseguiu sair a tempo, deixou o adversário na cara do gol e o Fábio pouco pôde fazer. Sem contar as inúmeras bolas aéreas que os adversários estão jogando na bola da área do Cruzeiro, né? E o Marcelo Oliveira apostando aí na base, né? Já tinha usado o Elber, voltou a usar o jogador, ontem também utilizou o Mike na lateral direita. E o Cruzeiro já tomou 5 gols no campeonato. Isso é um número pro padrão Cruzeiro, que a gente espera no Campeonato Mineiro, é muito alto. São 6 jogos, a média aí é quase um gol por jogo. E o Atlético tomou 6 gols em 5 jogos, é o contrário. Isso. A defesa do Atlético é um pouquinho pior nesse aspecto. Bom, vou falar aqui a classificação rapidinho. O Cruzeiro é o líder com 16 pontos, o Galo é o vice-líder com 12, seguido do Vila Nova também com 12. O Tombense, tá? Não é a Tombense não, Guilherme. 10 pontos, fecha o G4. O Tupi na toada ali na 5ª posição. Aí o América é o 8º com 6 pontos e a zona de rebaixamento temos o Araxá com 3 e o América de Teófilo Otoni também com 3 pontos. A gente tem que ressaltar aqui também o bom aproveitamento do Vila Nova na competição, né? Chegou a ser vice-líder com o América vencendo o Atlético no começo do jogo, depois o Galo virou a partida e o Vila caiu para a 3ª posição, mas é um time que está muito bem treinado pelo Alexandre Barroso. O Alexandre Barroso tem feito
Está fazendo um bom trabalho lá no Vila, com jogadores até então desconhecidos, né, mas rodados aí do futebol mineiro, o Heraldo, e também com peças da própria base do Vila Nova. E pra gente até meio... É claro, a gente tem que comparar os times que têm mais ou menos a mesma taxa orçamentária, né? O América é muito pior que o Vila Nova. Não tô falando nem pelos resultados que o Vila Nova tem, pelos que o América tem. Mas você vendo as duas equipes jogarem, a diferença é assustadora, né? O América, pensando em Nicão, é um jogador que mostrou até bom potencial na Ponte Preta, no próprio Bahia e no Vitória, mas o Nicão não é a solução para o América, não. E muito menos o Neto Berola na questão ofensiva. Não é mesmo. Né? O América está pensando nesses dois jogadores do Atlético, ainda não oficializou o negócio, mas a qualquer momento pode ser que novidades apareçam, principalmente na questão do Nicão, nem tanto na do Neto Berola, mas são jogadores aí que vão apenas compor o grupo do América. E lembrando que o Nicão já teve passagens pelo Bahia, né? E Vitória. pelo Bahia Vitória, dupla Bavi E pela Ponte Preta. Aí os resultados da sexta rodada, o Nacional venceu em casa o Tupi por 2-1. Foi esse resultado, na verdade, que tirou o Tupi do G4, né? O Araxá perdeu de 2-0 para o Vila Nova. Isso em Araxá. Sim. O Cruzeiro teve mais problemas de vencer o Araxá lá em Araxá do que o Vila Nova. E o Araxá conseguiu ganhar do América, né? Isso. Caldense 0, Tombense 0, Guarani 4, América 1. Eu tinha falado que o Nacional venceu Foi o Guarani. Mas foi o Guarani. Porque a gente também tá confundindo. Esse negócio do Guarani jogar em Nova Serrana acaba com todo mundo. Isso tá meio complexo essa situação. O Boa levou de 4-1 do Cruzeiro e o Galo conseguiu um 5-2 no América. Aí a próxima rodada temos América e Guarani, Tupi e América de Teoflotone, Tombense e Vila Nova, Boa Esporte e Araxá. Nossa, esse jogo eu não vou querer ver mesmo. Guarani, Caldense e Nacional e Atlético. O jogo bom é o do Vila contra o Tombense, né? Sim. O terceiro e o quarto colocado aí. É um jogo vai ser que um paro duro para as duas equipes. chama atenção mesmo. Lembrando que o Atlético enfrenta nessa semana o América de Teoflotone às 7h30 no Nasri Mata. E o pessoal queria ver o Galo completo lá em Teoflotone. Mesmo com a situação ruim, daqui a pouco no Super FC você vai conferir aí uma matéria que eu fiz exclusiva com o técnico Gilmar Estevam, e eles queriam que o Ronaldinho Gaúcho atuasse lá. Para eles seria um barato. Não tem né? medo do Galo, não. Eles não estão com medo do Atlético, não. Mas é complicado levar o Ronaldinho lá para Teoflotone mesmo. Bom, Guilherme, vamos falar um pouco de Superliga? Vamos lá. E nesse fim de semana saiu a classificação do Sada Cruzeiro, né? Foi suada, 3-1 no Volta Redonda, e agora o Cruzeiro vai enfrentar o SESI. É um páreo duro, o Cruzeiro que já decidiu Superliga com o SESI. Venceu bem, né, o Volta Redonda, apesar de ter perdido um set no ginásio de Contagem do Riacho. O Cruzeiro teve aí uma ótima atuação do Leal, que conseguiu vários aces, tem uma mão pesada. Os primeiros dois né? sets do Leal foram sensacionais. Muito bons, realmente. E o Cruzeiro é um time bem compacto, o Sada Cruzeiro é um time bem compacto, tá certinho, muito bem treinado pelo Marcelo Mendes. Vai ter aí uma pedreira pela frente que é o SESI, já perdeu inclusive do SESI na fase classificatória, mas tem tudo para avançar e fazer mais uma final e quem sabe conquistar aí o título da Superliga mais uma vez. E o próprio Minas, né, que também vai disputar aí a semifinal, mas tem o RJX pela frente, que foi Franco atirador o Minas, que foi o melhor time da fase de classificação. Páreo duro para o Minas, mas o Minas também tem jogadores experientes que podem ajudar a equipe. O Lucarelli, que é uma jovem revelação, né, já tinha vindo bem no ano passado, esse ano aí está como uns destaques da Superliga. O próprio Marcelinho, o levantador, que também é bastante experiente. Então, uma semifinal de bastante emoção aí no vôlei brasileiro. Lembrando que a gente ainda não tem as datas para apresentar a vocês internautas, porque a CBV deve definir isso agora à tarde. Tem uma última pergunta aqui com relação ao Cruzeiro, Guilherme, para a gente encerrar. O Alex Moura, pelo Twitter, pergunta se a gente não acha que a defesa tem um grande buraco entre a defesa e o ataque do Cruzeiro, e se o Everton Ribeiro não está muito sobrecarregado. Bom, aí eu vou falar mal do Leandro Guerreiro e o Guilherme vai brigar comigo, mas pode falar. Não. A questão do Cruzeiro é realmente isso. Funciona mais um pouco, mais ou menos, como a questão do Atlético, né? Guardadas as devidas proporções. O Leandro Guerreiro ele não consegue dar o combate devido e às vezes o Cruzeiro também fica sobrecarregado no setor defensivo, que já não é tão compacto, pelo menos no miolo, como é o do Galo.
né? Então essa questão fica um pouco mais complicada. A ala do Cruzeiro, tanto a esquerda como a direita, ainda também tem alguns defeitos. O Ceará é um ponto até que a gente pode destacar na questão de conseguir atuar por várias partidas consecutivas, coisa que ele não tinha apresentado na última temporada, mas mesmo assim é um jogador que é um pouco lento na marcação. Ele avança também bastante, tenta utilizar muito o ataque, mas deixa espaço em suas costas. E a mesma coisa acontece com o Everton e o Egídio. São jogadores que têm muito poder ofensivo e que pecam também na questão da marcação. Então é por isso que o Cruzeiro sofre um pouquinho e precisa ter uma zaga mais firme para que os gols adversários não aconteçam. Estão perguntando as expectativas aqui do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Na verdade, são as mesmas, né? A gente não mudou a opinião da noite para o dia. O Cruzeiro joga, na verdade, o Campeonato Brasileiro para ser um franco atirador, né? Vai tentar se colocar à frente de algumas forças do futebol brasileiro hoje, como o Atlético, como o Corinthians, como o próprio Grêmio, como o Fluminense. O Cruzeiro acho que corre um pouco por fora em relação a esses clubes, né? Mas tem tudo para fazer um grande campeonato. E tem que aproveitar o começo do campeonato brasileiro, que é quando outras equipes que disputam principalmente a Libertadores estão focadas mais no torneio continental do que no próprio Campeonato Brasileiro, que é mais longo, né? E lembrando que isso aí, Guilherme, tem um detalhe importante: o Campeonato Brasileiro terá algumas rodadas antes da Copa das Confederações, para por 15 dias, e nessa hora eu acho que tudo se iguala. É aí que o Cruzeiro vai fazer aquela intertemporada nos Estados Unidos, vai lá dar um abraço no Mickey, né? Vai ficar no Pateta, na Disney. no Pato Donald. E aí, para não ficar parado, porque a própria Toca da Raposa e até mesmo a Cidade do Galo, a gente não sabe ainda detalhes, né? Cidade do Galo eu acho impossível. Calil já falou que entram lá só se pagarem. Então. O Atlético tá assim, né? Agora o futebol mercantilista do Galo. Mas é isso aí, o Cruzeiro vai fazer essa intertemporada, deve ceder o seu CT para alguma seleção que apareça por aí. E tomara que os dois clubes, né, tanto o Cruzeiro como o Atlético, consigam conquistar aí os títulos nessa temporada. O Atlético que disputa a Libertadores e o Cruzeiro que vai ter aí pela frente a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Esse ano, acho que o Brasileirão promete. Se Deus quiser, né? Então é isso, gostaria de agradecer a presença aqui do Guilherme Guimarães. Mais uma vez, obrigado ao internauta que participou, mandou mensagem. E continue acessando aí o superfc.com.br e também, né, fica ligado aí na programação da Web TV O Tempo, com o Passe Super FC, o próprio esporte.com e com o Super FC pelo Mundo, que está bastante legal. O Fernando e o Pazini estão dando um show de reverência aí. Mas esses caras estão me estressando, cara. Estão me tirando do sério. Bom, enfim, gostaria de agradecer a participação de vocês. É muito bom tê-los conosco. Hoje eu não consegui dar vazão a todas as mensagens que recebi, então vai ficar para a próxima. Um grande abraço e até lá.